Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas aí à nossa audiência, seja das plataformas de vídeo ou de áudio, desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E vamos para mais um podcast da TV ABM, trazendo soluções fantásticas para a gestão do seu município, sempre buscando facilitar a vida dos gestores. E hoje teremos aqui insights importantíssimos nas áreas financeiras e jurídicas. Queremos agradecer também o Super Rafael Vitor, aí, o nosso DTV, que está ali cuidando nos botões digitais aí do nosso podcast. Então vamos começar aqui apresentando o nosso convidado, que nos dá a honra de estar aqui conosco, o Dr. Rosenberg Guedes, advogado sócio-diretor da Fiscoju, Fiscal Tributário. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, Wilson. Estamos aqui para apresentar algumas soluções para os municípios que são importantes, né, para a gestão pública. Estamos às ordens. Isso. E eu também me apresentar, né? Meu nome é Gilson, eu sou o Gilson Joy, diretor comercial da BRA Consultoria, e estamos aqui nessa parceria com o podcast da ABM, que é a Associação Brasileira dos Municípios. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para o nosso amigo, representando a nossa audiência. É uma área realmente, quando a gente fala sobre gestão financeira, tributária, a audiência já fica imaginando que vai ser coisa muito difícil de entender, mas a gente vai procurar fazer aqui uma linguagem bem tranquila, bem amigável, para a nossa audiência não sair correndo. Então a gente vai começar com uma pergunta bem geral. Eu queria saber do nosso doutor o que a Fiscoju, o que ela faz? O que é a Fiscoju? Perfeito, boa pergunta. O Fiscoju é uma plataforma fiscal tributária que atua na gestão e redução de passivo tributário, tanto para pessoas jurídicas de direito privado quanto pessoas jurídicas de direito público. O nosso foco são as prefeituras, né? Então, a nossa especialidade é buscar e gerir passivos tributários fiscais do município como contribuinte e também buscar ativos financeiros e fiscais para os municípios. Então, trazer dinheiro para o município, recuperar ativos fiscais e financeiros para o município. Então, falando de forma bem leiga aqui para quem está assistindo a gente, que esse ano é um ano de eleição, então a gente sabe aí são 5.574 municípios e vários prefeitos não dispõem de uma equipe realmente muito técnica. O que seria ativos financeiros? O que seria passivos financeiros? Vamos lá. Ativos financeiros são todos aqueles valores que são de obrigatoriedade da União repassar esses recursos financeiros para os municípios. Também são ativos financeiros os ativos que são decorrentes de arrecadação, como ISS-QN, ou ativos fiscais que são voltados para a recuperação de créditos tributários da prefeitura como contribuinte e outras situações que permitem a arrecadação de recursos financeiros para as prefeituras como ente tributante. Então, o ativo financeiro seria dinheiro, seria dinheiro. bufunfa. Dinheiro no caixa da prefeitura. Já dinheiro de fácil acesso. Não diria para mais você ou menos fácil de fácil acesso, mas são recursos financeiros decorrentes de programas da saúde, da educação, até mesmo do Fundo de Participação dos Municípios, ou recursos financeiros decorrentes de arrecadação tributária do próprio município. Vou dar um exemplo. O ISS-QN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ou a IPTU, por exemplo, ou taxas e emolumentos que são cobrados pelo município com o objetivo de arrecadação pela prestação de serviço que é dado à população. Então, a gente vai entrar mais fundo nisso, mas pelo que eu entendi, então, são recursos que já estão no município e que muitas vezes o prefeito nem sabe que ele tem acesso. Às vezes, por vezes, ele não sabe. Vou dar um exemplo para você. No caso da saúde, às vezes a Secretaria de Saúde faz um requerimento, apresenta uma proposta ao Ministério da Saúde para buscar recursos para reforma ou ampliação de uma unidade básica de saúde, ou compra de equipamento, ou outra situação que envolva a saúde, e isso é feito por um secretário que às vezes nem está mais no governo, mudou a secretaria e tal. E o que acontece? O prefeito desconhece que aquele requerimento foi realizado, né? E isso passa-se o tempo. Então, aquele requerimento que foi realizado fica parado. E o que nós fazemos? Nós ajudamos a prefeitura a colocar esse processo para
andar, para caminhar, identificamos por meio de um compliance jurídico quais são as lacunas desse processo e o objetivo é fazer com que a prefeitura coloque esse dinheiro no caixa para fazer ou realizar aquele projeto que vai beneficiar a população. Ah, muito interessante. E o que seriam os passivos? O passivo, a prefeitura, ela como qualquer pessoa jurídica de direito privado, a prefeitura como pessoa jurídica de direito público, ela também é um contribuinte. Ela recolhe impostos. E esses impostos, às vezes, a prefeitura não tem a arrecadação necessária ou suficiente para gerir as despesa com pessoal, despesa com saúde, educação e etc. E falta dinheiro para pagar os impostos. E as prefeituras se endividam, né? Elas ficam com uma dívida perante a União, perante a Receita Federal. Então, isso se transforma num passivo fiscal. E esse passivo fiscal, uma das nossas especialidades é fazer a gestão, a redução desse passivo e uma transação tributária que seja benéfica para o município enquanto contribuinte devedor da União. Para ela conseguir pagar as contas. Para ela conseguir pagar as contas. Então, é o que chamam de parcelamento ou transação fiscal. Nossa especialidade no escritório é justamente essa. Fazer essa transação fiscal de uma forma bem vantajosa, dentro da legalidade, dentro da lei, para beneficiar o município, para que a gestão fique mais confortável, vamos dizer assim. Qual é a vantagem do município de pagar os passivos? Se ele quiser dar calote, qual é a vantagem dele se regularizar diante do governo federal? Bom, uma das principais vantagens para o município estar com sua regularidade fiscal em ordem, em dia, né, é a obtenção de CNDs, que são as certidões negativas de débitos tributários. Essas CNDs permitem que o município receba recursos da União de repasse para programas gerais do município, para obras públicas, obras de infraestrutura, construção de hospitais, injetar esse dinheiro no município como um repasse de verbas públicas, né? Então, esse repasse de verbas públicas, o município tendo essas CNDs, ela tem mais facilidade de conseguir esses recursos. Se torna apta a receber, né? Se torna apta a receber. E no caso, na BRA a gente trabalha muito na parte da educação. E a gente vê que os prefeitos e os secretários, eles têm uma preocupação extra porque o CPF deles está ligado ao CNPJ da prefeitura. Positivo. Esses passivos, uma vez que o prefeito termine o mandato, a gente sabe que não prescreve as dívidas com o erário. Pode ser cobrado do prefeito pessoa física no futuro? Poderá ser cobrado do prefeito porque o administrador público ele tem a responsabilidade civil e fiscal, né? E até mesmo criminal com relação à administração do passivo do município na sua gestão, né? Ele não vai responder por conta da gestão de outro prefeito, né? Então, da gestão anterior ele não responde. Mas na dele dele ele responde. Então, o recolhimento dos impostos, a regularidade fiscal, faz parte da responsabilidade civil e criminal, né, do gestor público. Então, ele precisa tomar cuidado com isso, porque isso é um grande problema para os prefeitos. Tem prefeito que deixa a gestão e esquece dessa situação. Mas isso é muito importante, porque o CPF dele está vinculado, porque ele é o representante do município e é o responsável fiscal perante a Receita Federal. Isso é uma coisa muito séria, que os prefeitos precisam pensar, e a gestão fiscal dele precisa estar em ordem, né? O gestor público tem essa obrigação, de foi fato. para isso que ele foi eleito, né? Exatamente. E no caso do secretário de Finanças, ele também é responsabilizado? O secretário de Finanças é responsabilizado por quê? Porque ele é a pessoa que tem a prerrogativa de fazer a gestão dos recursos financeiros que entram no município juntamente com o prefeito, né? Ele é o agente financeiro da prefeitura. Ele que vai fazer o planejamento fiscal, financeiro da prefeitura, onde os recursos vão ser aplicados. Ele fecha isso a 4 mãos com o prefeito e com o secretariado, né? O secretário de administração e etc. Onde esses recursos vão ser aplicados, de que forma vão ser aplicados, né? O gerenciamento, o acompanhamento e o controle financeiro de um município passa pelas mãos do secretário de Finanças. Inclusive, o secretário de Finanças é responsável pela arrecadação, né? Todos os procedimentos de arrecadação são decorrentes das ações e dos planejamentos ou do planejamento fiscal e financeiro que é realizado pelo secretário
de finanças junto com o prefeito, né? Junto com um time, né? Exatamente. O pessoal da gestão, né? A mesa gestora do município é que é responsável por isso. É verdade. Daí os nossos parabéns aos secretários de finanças, que é um trabalho realmente difícil de ser feito, né? Aos prefeitos também. A minha primeira formação é em gestão financeira. Gestão financeira? Eu sei que não é brinquedo, ainda mais na área municipal. São muitos desafios, né, a serem superados. Então, até aqui o que a gente já viu até agora, né, que é uma plataforma que cuida da área fiscal e tributária. Prática que vocês atendem tanto o público privado como o público, mas com a ênfase maior no público, né? O nosso foco são as prefeituras. São as prefeituras, que é a nossa audiência aqui na ABM. Sim. E nós falamos rapidamente aí sobre uma situação que tem arrancado o cabelo dos prefeitos, especialmente finalzinho de 2023 e agora início de 2024, que é o tal do FPM. Perfeito. Qual é o serviço que a Fiscoju, como que a Fiscoju poderia ajudar a nossa audiência aí, mais de 5.574 municípios que vem tendo uma redução no índice, que gostariam até de saber se podem mudar de índice para melhorar o que tem recebido. Como é que a Fiscoju poderia ajudar os municípios nessa área? Bom, nós temos duas situações, né? Quando falamos a respeito do Fundo de Participação dos Municípios, nós temos o Fundo de Participação dos Municípios, que é objeto de recuperação financeira, né? Isso por conta da falta de repasse de recursos financeiros por parte da União que deveriam ter sido feitas ao município e não foram por alguma irregularidade ou por alguma questão burocrática. Vou te dar um exemplo. A falta de certidões, as CNDs, as chamadas CNDs, podem impedir o município de receber o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, ou até mesmo alguma inconstitucionalidade ou arbitrariedade do sistema do Tesouro Nacional, por meio do Ministério da Economia, de deixar de passar algum recurso por conta de alguma questão burocrática, por exemplo. O que é inconstitucional, tá? Isso é inconstitucional. Mas o prefeito não tem essa visibilidade no geral, né? O prefeito não tem essa visibilidade, até porque para que você possa mensurar, para que você possa identificar o valor que o município deixou de receber, por exemplo, nos últimos 5 anos, você precisa ter ferramentas específicas e pessoas treinadas para identificar essas situações, que é o que justamente nós temos. A prefeitura não tem esse mecanismo, não tem essas ferramentas, não tem esses meios. Ela não tem, às vezes, a pessoa treinada para poder fazer esse tipo de levantamento de informação. Então, você precisa ter uma certa familiaridade com esse tema. Então, nesse caso, nós temos as ferramentas que vão identificar, nessa primeira situação, quais foram os recursos financeiros que deixaram de ser repassados pela União dos últimos 5 anos, dos últimos 60 meses. Então, nós identificamos esse valor. Ao identificar esse valor, nós fazemos uma planilha. Nessa planilha, nós fazemos uma planilha pericial para justificar os valores e as correções, né? Correção monetária, atualização e etc. E isso é recuperado por meio de uma ação judicial. Então, nós entramos com uma ação judicial. Essa ação judicial é distribuída em Brasília, né? Na região do TRF1, com o objetivo de recuperar esse ativo financeiro, porque é dinheiro que a prefeitura deixou de receber por conta dessa inconstitucionalidade ou falha documental de alguma forma. Esse recurso ele é atualizado, né, e é judicializado, por quê? Porque a União ela não aceita que você faça a reclamação desse recurso, ou peça esse recurso, ou reitere que esse recurso seja transferido por meio administrativo. Então você precisa entrar com uma ação judicial. Então, doutor Rosenberg, vou só externar o que eu ouço dos municípios, né, no dia a dia. Sim. Mas isso deve ser muito complicado, isso deve ser muito difícil. Como é que eu sou o município X, certo, contratei a Fiscoju. Na prática, como é que seria isso? Como é que eu teria acesso a essa informação? Como é que vocês me ajudariam? Seria um sistema, uma plataforma, entraria na internet, ligaria para você? Como é que seria? Bom, nós temos algumas possibilidades. Via de regra, nós atendemos a prefeitura de forma individualizada. Ou seja, cada prefeitura tem um montante, cada prefeitura tem um histórico com relação a essa situação.
Mas o primeiro ponto que nós fazemos é o seguinte: nós temos a possibilidade, de forma preliminar, de identificar um valor bem aproximado do que a prefeitura teria direito de pedir como devolução, né? Ou esse valor que deixou de ser repassado. Nós temos uma planilha que nós podemos apresentar para a prefeitura esse número de forma preliminar. Então, o que nós fazemos? Via de regra, nós atendemos o prefeito e o secretário de Finanças e passamos, tanto para o prefeito quanto o secretário de Finanças, quais seriam os montantes, quais seriam os valores e qual o período que esse valor deixou de ser repassado, né? E nós apresentamos esse montante de forma atualizada. Então, nós fazemos, a nossa ferramenta faz a busca, nós identificamos os valores e desses valores, nós apresentamos esses valores atualizados e dizemos qual vai ser o procedimento para aquela prefeitura específica para que a gente possa fazer a recuperação desse ativo fiscal. Lembrando que é um ativo fiscal e financeiro, mas é dinheiro, né? No caso do Fundo de Participação dos Municípios, e é por meio do ajuizamento de uma ação. Porque a União não aceita você fazer o requerimento desse recurso de forma administrativa, você tem que ingressar com ação judicial. Que aí, no caso, o seu escritório entraria. Nosso escritório, ele entra, ele ajuiza essa ação. Um detalhe muito importante, que a forma de contratação dessa prestação de serviços, ela se dá de duas maneiras. A primeira seria por inexo, um processo de inexigibilidade, por dispensa de licitação, pela singularidade na prestação de serviços. A segunda questão com relação a essa contratação é que o nosso escritório ele não cobra honorários da prefeitura para ajuizar esse tipo de demanda, de ação em favor do município. Então, nós fazemos um processo de inexigibilidade, mas o contrato de honorários ele é pro bono. O município não gasta nem um centavo com relação ao pagamento de honorários por essa prestação de serviços. Vocês a única observação em cima do que viesse da diferença. Exatamente. A gente, vamos dizer assim, o pagamento dos honorários do escritório são decorrentes das verbas de sucumbência da ação. Então, nós entramos com a ação, quem paga esses honorários é a União, porque quando ela perde a ação, ela paga lá as verbas sucumbenciais, que são do julgamento da ação, né? E a prefeitura não paga nenhum centavo. Então, a prefeitura não tem qualquer despesa financeira com relação a isso. Por isso que o processo de inexigibilidade por dispensa de licitação é o meio mais adequado para fazer esse tipo de contratação. É o que a gente chama de ganha-ganha, né? É o que a gente chama de ganha-ganha, exatamente. Muito legal. A gente estava conversando aqui nos bastidores, quando a gente estava falando do FPM, que eu estava compartilhando com o doutor, que foi uma das grandes reclamações dos municípios que a BRA toma conta, foi essa questão do FPM. E eu chamei você pela mesa, né? Mas Pode o doutor me chamar de você, não tem problema. Mas o doutor me informou uma coisa interessante que eu não sabia, que o FPM, ele incide, quando deixa de receber o FPM, né, a área da saúde, ela é diretamente prejudicada. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Nós estávamos falando sobre a questão do IBGE, né, dos cálculos do IBGE, dos coeficientes, inclusive eles diminuíram esses cálculos do IBGE diminuíram a quantidade de habitantes de cada município. Isso. E nós estávamos falando a respeito dessa questão. Isso influencia tanto no repasse do fundo de participação dos municípios, né? Porque o coeficiente de pessoas, de necessidade desse município diminui quando você diminui a população. Da mesma forma, você atinge uma parte muito importante do município, que é a parte da saúde. Por quê? Porque cada município ele tem um coeficiente, um limite de repasse de recursos pelo Ministério da Saúde, por exemplo. E você tem a situação de municípios que têm uma unidade básica de saúde, uma UPA, um hospital, que atende pessoas do entorno, de outros municípios. E, ao fazer isso, esse município ele tem um limitador pelo coeficiente de cálculo que o IBGE fez, e isso diminui a quantidade ou o valor dos repasses financeiros que são realizados para aquele município. Muitas vezes, o município tem lá uma unidade básica de saúde, ou ele tem um hospital ou uma UPA que atende pessoas do entorno, e a despesa que aquela unidade recebe, o recurso financeiro que aquela unidade recebe pela despesa que ela tem da União,
vou dar um exemplo aqui, ela recebe R$50 mil, né, de repasses da União para aquela unidade com base nos coeficientes de IBGE e etc. Muito bem. Só que aquela unidade, como ela atende pacientes do entorno, ela custa 250. Então a prefeitura precisa tirar do caixa, do dinheiro do caixa, da administração pública, R$200 mil a mais para manter aquela unidade de saúde funcionando. E com certeza vai fazer um buraco no outro setor, né? Faz um buraco enorme, porque ele vai deixar de aplicar em outra situação, né, em outra necessidade do município. O que nós podemos fazer? Nós temos alguns mecanismos legais que visam, objetivam, têm o propósito de buscar esse recurso, essa diferença de recurso. Então, esses mecanismos, eles são fornecidos pela própria União, mas às vezes a prefeitura não tem esse pessoal treinado, ele não tem um departamento específico que possa fazer isso, né? Não tem meios, não tem ferramentas, não tem instrumentos para isso. Então, nós ajudamos nesse sentido para buscar essa diferença de recurso, para recompor o caixa da prefeitura e a prefeitura continuar atendendo a população nessa situação. Atendendo sem ser prejudicado em outra área, né? Sem ser prejudicado em outra área. Ou seja, ela vai receber o recurso da União para recompor a despesa proporcional daquela unidade, já que o cálculo do IBGE ou outros cálculos que foram utilizados não correspondem à realidade. Interessante. A BRA, quando ela vai atender um cliente, um município, nós temos um relatório que a gente chama de relatório de diagnóstico, que a gente faz um levantamento geral do município na área da educação. Perfeito. Então a gente consegue já prever e mostrar onde que estão os problemas e quais seriam as formas mais adequadas. A plataforma que você representa, quando eu sou um município e eu contratei o seu serviço, vocês já fazem esse trabalho prévio de analisar e ver todas as áreas que eu tenho problema e que eu posso receber, ou eles são pontuais? Não, nós podemos fazer uma análise dentro do escopo dos trabalhos que nós executamos, né, que é o Fundo de Participação, o ISSQN, recuperação fiscal do RAT, do FAP, recuperação do tema 1130, né, que é o imposto de renda retido na fonte. Esse recurso fica no caixa do município. A maioria dos municípios ainda repassam isso para a União e é um direito constitucional do município reter esse valor, deixar esse valor no caixa para a administração pública municipal, a atualização do CTM, que é o Código Tributário Municipal, e verbas da saúde. Nesses temas todos, nós podemos ajudar de alguma forma. Você já faz um arrastão já geral, já me mostra que eu estou tendo problema ou não nessas áreas. Perfeito. Uma outra coisa que nós fazemos, que está dentro do escopo do nosso trabalho, é a regularização fundiária. Isso ajuda muito a prefeitura com relação à identificação de edificações que não pagam IPTU dentro do município. Que gera prejuízo para o município. Gera prejuízo. Né? Isso é um fator de arrecadação para o município arrecadando mais IPTU, arrecadando mais ISS, economizando nas áreas estratégicas e recuperando esses recursos financeiros, a gestão administrativa e financeira fica mais palatável, fica mais assim, fácil de ser realizada pelo prefeito, né? Termos práticos, de novo, vamos lá. Eu sou o secretário de Finanças. Perfeito. E contratei a Fiscoju. Okay. Eu estou no meu município lá na Amazônia. Perfeito. Você vai me ajudar de forma... A gente faz uma videochamada, um Meet e tal. E aí, eu entro no site, como é que seria na prática? Você tem algum slide, alguma coisa que você gostaria de mostrar para a audiência? Temos alguns slides que nós poderíamos mostrar. Por exemplo, da recuperação fiscal do ISSQN, né? Que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. Hoje, o que acontece, Gilson? O município ele tem muitos prestadores de serviços que eles não vão ao município, mas eles prestam serviço. Aí você me diz assim, mas como? A tecnologia. Né? Então você tem serviços que são prestados por internet, você tem serviços de tecnologia que o prestador de serviços, você está no município no Amazonas e esse prestador de serviço está em São Paulo, por exemplo. E ele presta esse serviço lá de São Paulo. Mas a prestação de serviços efetiva, ela está no espaço geográfico do município lá no Amazonas.
Então, onde deve ser recolhido o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer No Natureza? Amazonas. No Amazonas, onde foi prestado o serviço. E por conta desse serviço ser um serviço de tecnologia, a prefeitura não tem como mensurar onde esse serviço, se esse serviço foi prestado ou não. Né? Ela não tem a ferramenta que vai identificar essa prestação de serviço, logo gerar o fato gerador do pagamento do ISSQN e fazer o recolhimento no município para os cofres públicos. Nós temos essas ferramentas de identificação dessas situações e nós ajudamos ao município a identificar o fato gerador, a empresa que prestou o serviço, inclusive o valor do imposto, o ISSQN, que deveria ser recolhido. Então, isso acontece por dois meios. Primeiro, só um minutinho, esse recurso vai para o caixa do município? Vai para o caixa do município. A arrecadação do ISSQN é do município, porque o município é o ente tributante que tem a prerrogativa de receber o ISSQN. Sim. Agora, na reforma tributária vai mudar um pouco, mas a questão do ISSQN para os municípios é uma fonte de arrecadação. Vou dar um número para você. Por exemplo, o município de São Paulo, aproximadamente 75% da arrecadação vem do ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. O restante vem de outras coisas, IPTU e outros serviços que o município presta para o munícipe. Mas a arrecadação maior vem do ISSQN. Então, o ISSQN é uma fonte de receita importante para o município. O que nós fazemos? Nós identificamos a oportunidade de recolher esse ISSQN por parte dos prestadores de serviço e esse dinheiro vai direto para o caixa do município. Vou te dar um exemplo de prestadores de serviço. Bancos, cartórios, hotéis, os prestadores de serviço que estão pendurados nos postes da cidade e a prefeitura não faz ideia de quais são as empresas que estão prestando serviço ali, para os munícipes. E essas empresas, tem empresa que não é tão honesta quanto deveria. Então ela presta o serviço lá no Amazonas, como você deu o exemplo, só que ela está em São Paulo. E ela diz para São Paulo, olha, eu prestei o serviço lá. Só que também não recolhe o imposto lá no Amazonas. Então nem recolhe em São Paulo, nem recolhe no Amazonas. E o imposto fica no limbo, vamos dizer assim. O que nós fazemos? Nós identificamos essa situação, informamos ao município e trabalhamos a 4 mãos, 6 mãos, com a Secretaria de Finanças e o setor fiscal, apresentando essas situações, essas informações, e nós abordamos esse tema com o setor fiscal, de forma que o setor fiscal possa buscar esse recurso financeiro. E isso é muito bom para o município, que é dinheiro no caixa. Dinheiro vivo, né? Exatamente. No caso aqui, vocês já fazem esse serviço há quanto tempo já? Quanto tempo você já está no mercado? Nosso escritório ele tem 20 anos. 20 anos. 20 anos. Não precisa falar o nome do município, tá? Mas qual um exemplo assim que você teve, que você, nesse decorrer, que o município tinha um valor exorbitante de dinheiro para receber e nem sabia, e aí nessa área do ISSQN vocês identificaram e eles receberam? Dá um exemplo para a gente aí. Vou te dar um exemplo de um município, vou falar o estado, não vou falar o município. Isso. Um município de Goiás, que nós fizemos a verificação de quantas instituições financeiras estavam operando na base geográfica do município, tá? E eu conversei com o prefeito, o secretário de Finanças e o secretário de Administração. Eles foram ao escritório tomar um café com a gente, conversar. E eu perguntei para ele quantas instituições financeiras operam no município. Ele me disse o seguinte: bom, nós temos 4 bancos aqui. Falou o nome dos bancos, eu não vou falar para não fazer propaganda. Claro. Mas eu falei, só tem esses 4 bancos? Você tem certeza, prefeito? Ele falou, tenho. Eu falei, ok. Eu peguei, abri a ferramenta e mostrei a ferramenta em funcionamento para eles e nós encontramos 153 instituições financeiras operando na base geográfica do município. Nossa. Ele olhou para o secretário e falou assim, como assim? Eu disse, olha aqui, a ferramenta está mostrando. E essa informação, ela vem de órgão público, tá? Só que nós temos a ferramenta que vai buscar essa informação. Ele falou, mas não é possível, lá só tem 4 instituições. Eu falei, não tem. E aqui estão os endereços de quem é representante dessas instituições e fez a operação. Eu falei, prefeito, não é só a agência bancária física, né? Ou uma lotérica ou coisa do gênero. Você tem a prestação de serviços eletrônica.
que a pessoa toma o recurso financeiro pelo celular. Então, isso é uma informação que o município não tem a ferramenta para buscar, mas nós temos. E nós buscamos essa informação. Então, o pessoal faz financiamento de moto, ela vai fazer um aporte de capital numa empresa, vai financiar um trator, vai comprar um imóvel. Tem N situações de operações financeiras que o município ele não acompanha por conta da falta dessa ferramenta. No futuro, que não está tão distante assim, a tecnologia ela vai ajudar o município a buscar essas informações porque eles vão adquirir ferramentas. Nós, inclusive, temos um projeto de fazer um treinamento para os funcionários públicos municipais que atuam especificamente nessas áreas com o objetivo de treiná-los, capacitá-los e informar para eles onde eles podem buscar essas informações e quais ferramentas eles podem adquirir pelo município para que eles tenham essas informações em mãos para que eles possam puxar esse recurso financeiro para dentro do município. Esse, inclusive, é um plano de gestão, de democratização da gestão e da aprendizagem do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Muito legal. E assim, só por alto, essas 137 instituições aí, o município estava perdendo mais ou menos quanto aí de recursos? É um município pequeno, tá? Ele tem menos de 20 mil habitantes, é um município bem pequeno. Ele perdeu, nesse período todo, aproximadamente quase 2 milhões de reais. Olha só, hein? A gente está falando aqui, é um dado que o Carlinhos sempre fala aqui com a gente na associação, é que 76% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Então, de repente, é a situação de muita gente que está assistindo a gente aí, e o seu município está deixando aí 2 milhões, 4 milhões, 10 milhões que poderia estar sendo utilizado em reforma de escola, em reforma das estradas, em melhorias para a sociedade, né? Muito interessante isso daí. Dentro do que a gente falou aqui, você falou um termo aí que eu não conhecia. Uhum. O que seria esse tema 1130? Tema 1130. O tema 1130 é um tema é um julgado de repercussão geral que a ministra Carmen Lúcia identificou que dentro do Pacto Federativo, dentro da proporcionalidade de arrecadação dos entes tributantes, e aí a gente está dividindo, nós estamos dividindo União, Estados e municípios, que os municípios eles têm direito a ficar com parte da receita arrecadada pela União como uma parte desse Pacto Federativo. Então, nesse caso, o município ele tem o direito de ficar com um recurso que nós chamamos de imposto de renda retido na fonte de todas as notas fiscais de prestadores de serviços, ou bens ou serviços, na verdade, que prestam serviços para os municípios. Então, o município ele faz a retenção desse recurso, desse valor, pega uma guia própria e recolhe em favor da União esse recurso. Com o julgamento desse tema, o município precisa inserir no arcabouço jurídico municipal um decreto-lei que lhe dá a condição de fazer a cobrança do imposto de renda retido na fonte direto desse prestador de bens ou serviços. E esse decreto-lei vocês ajudariam a fazer? Nós ajudamos a fazer, nós trabalhamos a 4 mãos, 6 mãos com a Procuradoria do município, né, e o prefeito, com o objetivo de inserir no arcabouço jurídico esse decreto e também os formulários, os ofícios e todo o procedimento que ele precisa fazer para que esse dinheiro fique retido no caixa do município e ele possa usar de forma geral. Olha só, então você que está acompanhando o nosso podcast aí, secretário de Finanças, prefeito, você sabia disso? Se não sabia, aí estamos trazendo uma solução para você para aumentar o recurso do seu município, hein? Então, de formas gerais aqui, fazendo um resumo geral do que eu pude aprender nessa tarde aqui abençoada com o nosso advogado, doutor Rosenberg. A plataforma Fiscoju, ela veio para atender uma dor, né, uma necessidade do município, basicamente em várias frentes, né, mas das frentes que me chamou bastante atenção aqui foi a do FPM, foi a do ISSQN e de impostos, né? Fora esses 3, tem outras áreas que você gostaria de falar? Então, além do ISSQN e do Fundo de Participação, nós temos também a possibilidade de ajudar o município na atualização do Código Tributário Municipal.
Essa atualização do Código Tributário Municipal vai ajudar o município numa série de questões. Por exemplo, a atualização do código vai fazer com que a prefeitura tenha a condição de capilarizar, de ampliar as formas de arrecadação de impostos perante os munícipes, os contribuintes. Inclusive, a atualização do Código Tributário Municipal vai permitir que algumas situações de serviços de tecnologia sejam visualizados pela prefeitura, pelo setor fiscal da prefeitura, com o objetivo de fazer o recolhimento dos tributos que são devidos ao município. Então, a atualização do Código Tributário Municipal, ela traz maior clareza, traz mais informação para o contribuinte e dá mais ferramentas e instrumentos para que a prefeitura possa fazer a cobrança dos impostos de forma correta, de forma transparente e de forma mais prática, né? Então isso ajuda bastante. Então, às vezes você pega uma prefeitura que está com um código tributário de 10 anos atrás, tem tecnologias que não existiam há 10 anos atrás, né? Existem vários serviços tecnológicos, serviços eletrônicos, que não existiam há 10 anos atrás, e existem hoje. Então você precisa fazer a atualização do Código Tributário Municipal com o objetivo de identificar essa prestação de serviço por meio eletrônico, por meio tecnológico, e fazer a tributação correta e a arrecadação para o município. Aumentaria a arrecadação, né? Aumenta a arrecadação. Mais dinheiro no caixa, né? Mais dinheiro no caixa, que é o que a gente sabe que o recurso é que vai dar condições para o gestor fazer uma melhor gestão, né? Perfeito. Nessa última aprovação que teve agora do Código Tributário Nacional, que a gente sabe que ela vai ser uma coisa escalonada e tal. Essa atualização do Código Tributário Municipal já prepararia para algumas situações dessas, Sim, certo? até porque você vai ter uma mudança de competências, você vai ter o IVA, são impostos que eles vão mudar de nome, ou vão ser reclassificados, ou vão ser administrados por entes tributantes diferentes. A União concentrou bastante essa questão da administração desses tributos, e essa atualização do Código Tributário Municipal já está prevista a adaptação, o ajuste para essa nova condição da reforma tributária. Muito legal. A gente está caminhando aqui para a conclusão e eu queria tirar algumas dúvidas ainda, né? A gente já falou sobre isso, mas eu queria só reforçar que por meio da plataforma, os municípios, né, o gestor, ele poderia aumentar os recursos que ele já tem por meio de cobranças de impostos que ele não tem feito. Que ele não tem feito. Que ele não tem feito porque ele nem sabe que tem esses impostos, né? Ele não tem esse campo de visão por lhe faltar uma ferramenta como a sua. Seria isso? Sim, na verdade, esses impostos, eles têm ideia. A prefeitura tem ideia porque constitucionalmente você tem a prerrogativa do município como ente tributante. Cobrar o ISSQN, o IPTU, o ITBI, por exemplo. Eu digo assim, porque você mesmo identificou no exemplo que haviam prestadores de serviços que Sim. o prefeito nem sabia que eles existiam. Sim. Então, por meio dessa ferramenta, ele vai poder cobrar impostos que ele já cobraria se soubesse que essas instituições estariam lá e que essa ferramenta vai tirar esse tapa-olho, né? Vai abrir a visão do gestor para ver quem realmente está em casa. Ele não sabe nem quem está dentro da casa dele, né? É perfeita essa sua colocação do tapa-olho. Eu gostei. O que acontece? A prefeitura, esses serviços que são serviços eletrônicos e tecnológicos, é muito difícil de você ter uma ferramenta para buscar. E o setor público, a gente sabe que o setor público ele tem a dificuldade na contratação, de comprar um software, de comprar ou de obter um treinamento, porque são questões muito burocráticas, né? E tem município que efetivamente não tem a estrutura necessária nem para fazer essa contratação, essa compra, né? Então, é como se fosse um tapa-olho. A situação está acontecendo, mas ele não tem meios, mecanismos ou a ferramenta para conseguir enxergar isso. O braço não vai alcançar. E o que a gente faz é justamente isso. O nosso braço alcança, identifica a situação, a operação financeira ou a prestação de serviços, ou identificamos aquele ativo financeiro que pode ser recuperado em prol do município, da municipalidade, e nós ajudamos o município a colocar isso no caixa. É dinheiro no caixa. Nós sempre dizemos que nós somos parceiros do prefeito, né? Porque o nosso trabalho é justamente identificar situações onde ele pode recuperar recursos financeiros
e nós vamos mostrar como ele pode fazer a recuperação disso. Nós vamos montar o processo de recuperação disso. Ou vamos apresentar uma ferramenta que faça com que isso se concretize, né? Você tem a concretização daquilo no mundo real. Ele consegue colocar esse dinheiro no caixa e aí ele administra a cidade com o que ele tem de recurso. Fora o que ele recebe do fundo de participação, que hoje muitos municípios, infelizmente, municípios pequenos, né? Eles vivem do fundo de participação dos municípios. Sim. Então esse repasse de recursos da União é muito importante. Então você imagina um município pequeno, qualquer município pequeno, por menor que ele seja, faz diferença. Faz diferença. E qualquer um dele tem 4, 5 milhões de reais para recuperar de fundo de participação que deixou de ser repassado, né? E outras situações fiscais, de economia fiscal, de gestão tributária, tudo isso a gente traz o princípio da eficiência para o órgão público, o município, que às vezes não tem as ferramentas necessárias para fazer com que isso seja realidade na administração daquele prefeito. Muito Nós legal. ajudamos nisso. Vocês dariam uma consultoria, uma assessoria na área jurídica? Eles teriam acesso a um time especializado nessa área sem ter um custo para isso, né? Porque, pelo que você falou, os honorários viriam da sucumbência do processo. Isso, no caso do fundo de participação dos municípios, sim. Outras situações de recuperação de ativos fiscais ou financeiros, o que nós fazemos? Nós cobramos honorários, mas aí vai do pacto que nós vamos fazer com o município, né? As tratativas comerciais, mas sempre... E aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso, depende do município. Tem município que nós até ajudamos. Nós vemos que o município não tem a condição de fazer o trabalho, de fazer a contratação, e nós apresentamos algumas sugestões, alguns caminhos, para que o município possa fazer aquele trabalho de alguma forma e tentar recuperar esses recursos. Nós fazemos dessa forma também, porque às vezes nós identificamos que não tem a condição. Sim. Você veja que tem município, o ano passado eu tive uma notícia de um município que eu fiquei assim, constrangido, consternado com a situação do município. O município tem menos de 20 mil habitantes. E esse município tem uma dívida de mais de 100 milhões de reais com a União. Nossa. De impostos, né? Coisas que vieram de gestões anteriores. Gestões anteriores. E o prefeito está sufocado, ele está asfixiado financeiramente, porque ele está com problemas fiscais, de endividamento, não tem as CNDs, ele tem um repasse de recursos financeiros da União bloqueados. Eles só são repassados aqueles que são muito necessários, né? Aqueles legalmente que não podem ser impedidos de ser recebido pelo município, mas os demais ele não recebe. Então, ele tem uma dificuldade grande de fazer pagamento de folha de pagamento dos funcionários da prefeitura, por exemplo. Então, a gente procura ajudar, trazer informação, ou dar um treinamento para algum funcionário. A gente conversa com o prefeito, traz teu funcionário para cá, nós vamos dar um treinamento para ele aqui, do que ele vai precisar fazer. Isso a gente faz para poder ajudar, né? Muito legal. Então, uma última parte aqui antes de ir para como que os municípios fariam para poder ter contato com a sua empresa. Um outro assunto que a gente conversou aqui fora dos bastidores, que eu achei muito interessante, que além de vocês proporcionarem que o prefeito tenha ciência das pessoas que estão dentro da casa dele, né? Que tem gente tomando banho lá e ele nem está sabendo, está usando a água lá e ele não está sabendo, não está podendo cobrar o aluguel desse pessoal, dentro dessa analogia, né? Sim. São empresas que estão lá escondidas. Você falou também que existem já projetos que estão abertos para os municípios para que eles pudessem se auxiliar de alguma forma pelo governo federal, pela União, e que a maioria dos prefeitos não tem acesso, não sabem desses projetos que já existem, que poderiam auxiliar os municípios e eles não estão sabendo. Essa ferramenta também traria às claras essas situações, seria isso? Sim, com as nossas ferramentas, nós conseguimos identificar, por exemplo, programas governamentais ou portarias que liberam recursos para determinadas áreas do município. Nós identificamos esses recursos, né? E informamos o prefeito, olha, prefeito, você tem um recurso que você pode requerer desse programa ou dessa portaria, né? Essas portarias são anualmente, elas são lançadas, são apresentadas pela União, mas às vezes a prefeitura não sabe como transformar isso na transferência de recursos para o município. Então, nós identificamos isso
e mostramos para a prefeitura e ajudamos no processo. Até porque nós temos escritório em Brasília, né? E essa proximidade com a capital é justamente para ajudar o município, para representar esse município aqui na capital do Brasil, para resolver essas questões jurídicas, né, documentais, e isso a gente ajuda bastante os municípios nesse sentido. Muito legal. Ó, eu particularmente aprendi muitas coisas aqui nessa tarde. Que legal, aprendemos juntos. E eu queria facilitar para a nossa audiência, como que eles teriam acesso, como que eles entrariam em contato com o seu escritório, como que eles teriam acesso a essa ferramenta, qual seria o procedimento? Bom, o ideal seria que eles entrassem em contato conosco por conta do site, né, que é www.fiscojur.com.br. Lá eles vão encontrar todos os telefones, e-mails, informações, ou www.fiscojur.com.br ou www.fiscojurdf.com.br. Nós temos a possibilidade de passar ali no site, tem todas as informações, contatos, etc. Nós podemos atender prefeitos que estão distantes por meio de videoconferência, depois da pandemia, né? E a tecnologia encurta a distância. Isso. Então a gente consegue fazer uma videoconferência, conversa com os secretários, conversa com os prefeitos, apresenta, faz as apresentações dos produtos todos, né, como funciona, como são os processos, os prazos e etc. Então dá para a gente conversar bastante aí. Muito bom. Ou então entrar em contato com a ABM, né? Sim. E a ABM direciona. E eu tenho certeza que a ABM, o foco da ABM é ajudar as prefeituras, né? É para isso que a gente está aqui. E nós trabalhamos a 4 mãos para fazer isso. Tá certo. Então aí, ó, dica de ouro para os prefeitos e secretários de finança, ainda mais nesse ano que é um ano de eleição, vários prefeitos vão estar sendo reeleitos ou então vão estar pendurando aí a chuteira. É muito importante você não levar problema para fora da área municipal, da área federal, né, da área pública. Hoje, um alerta aí para os nossos prefeitos. Hoje, se você ainda tem algum problema na área jurídica, na área financeira, a própria prefeitura tem recursos para poder resolver a sua situação. Se você deixar para pagar essa conta quando não tiver mais dentro da área pública, a conta vai vir alta e pesada. É verdade. Então, quero agradecer aí ao nosso Dr. Rosenberg, quero passar a palavra para você, fazer as considerações finais, você falar onde é que as pessoas encontram você pessoalmente, sua rede social, deixar uma mensagem aí para a galera e os nossos agradecimentos virão após as suas palavras finais. Obrigado, Gilson. Eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar um assunto tão importante. Eu acho que você está prestando um serviço à população e muito obrigado por essa oportunidade. Nós estamos à disposição e a forma de nos contatar é ou pelo site, ou pelo Instagram, né, ou Facebook. Tem todos os nossos dados lá, o pessoal pode procurar. Qual que seria o seu Instagram? O Instagram é FiscojurDF, né, @FiscojurDF, ou Fiscojur, @Fiscojur. São 2 Instagrams que nós temos, porque nós temos a nossa sede em São Paulo, nós temos escritório em São Paulo, temos escritório em Brasília, temos escritório no Rio de Janeiro, justamente para atender esse pessoal, né? Mas o site www.fiscojurdf.com.br ou www.fiscojur.com.br. Isso. Dá um recado direto aí para os prefeitos e para os secretários. Bom, prefeitos e secretários, nós estamos à disposição, né, para ajudá-los a captar e recuperar recursos financeiros para a prefeitura. Então é só conversar com a gente que a gente ajuda. Temos várias possibilidades de ajudar as prefeituras. Então tá Estamos aí, à disposição. Recado direto, simples, claro. Quer melhorar o recurso, reaver recurso, entre em contato aí com o nosso querido Dr. Rosenberg. E eu aqui quero agradecer ao nosso ninja aí dos botões, que esteve com a gente aí cuidando, né, o nosso DTV Rafael Victor. Agradecer a presença do Dr. Rosenberg. Agradecer à TV ABM e agradecer a audiência de todos que estão aí nos acompanhando até agora, que vocês tenham uma semana abençoada, que esse ano de 2024 seja um ano de bênção para todos nós e fiquem todos com Deus.